Por gentileza, então, mais uma vez peço a bondade dos irmãos, nos coloquemos de pé. Eu não combinei com o Celso, mas eu vou ter que ler também o mesmo capítulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9. Alguns versos. Verso 6 até o verso 11. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Amém? Senhor da igreja, nós agradecemos a reunião que o Senhor nos permite realizar aqui essa noite, e agora por um pouco mais meditar na Tua Palavra, este importante assunto da generosidade. Senhor da igreja, restaura, Senhor, esse aspecto da nossa vida, e possamos, Senhor Deus, contemplar a provisão do Senhor, que é certa, que é segura, que é poderosa e suficiente para nós. Nosso Pai, nosso Deus, oramos assim, querido, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente adentrar esse texto, eu quero convidar os irmãos para participarem da contribuição na vida da igreja, também através do sistema bancário chamado Pix. Foi projetado aí, vocês viram, estão acompanhando, tem sido muito eficiente, muito importante e oportuno, porque é algo que você pode realizar sem tarifa, qualquer dia e qualquer hora, sábados, domingos e feriados, qualquer dia. Tem sido uma ferramenta muito positiva para o funcionamento da obra do Senhor. Agradeço aqueles que já têm feito isso. É uma experiência muito interessante para todos. Lembrar que também na ceia do Senhor estamos, não é? Realizando esta ceia, com todos aqueles cuidados que os irmãos têm visto, e aqui na sede, inclusive com o uso de luvas, evidente de máscaras, mas aqueles que vão distribuir o pão, o cálice, estão fazendo assim. Inclusive o cálice aqui, nós estamos colocando de forma descartável, e de modo que garantindo toda a possibilidade de preservação. Então os irmãos tenham estes cuidados, não é? A medida de temperatura. Este medidor de temperatura, irmão, ele não pode ser colocado muito longe da pele. Se você coloca muito longe, você não afere. Tem que ser o mais próximo possível. Então, oriente isso lá, porque senão ele não afere com precisão. Todas as congregações receberam este instrumento.
e a cautela do álcool, todos esses cuidados. Nós somos um povo ordeiro, amém, irmãos? Povo ordeiro, faz tudo com ordem, com decência, e vamos ouvindo, né? À medida que as pessoas passam para nós outros procedimentos necessários, nós ouvimos e vamos acatando. É importante para nós. Eu estou vendo vários dirigentes assentados aí na nave do templo. Deus abençoe todos que puderam vir. 2 deles não estão aqui hoje por ausência, pelo trabalho atrasado, horário de trabalho, aliás, em atraso, e um deles houve um imprevisto, esqueceu a chave dentro do carro, está esperando o chaveiro chegar. Assim, nós queremos agora olhar para esse texto da palavra de Deus. Generosidade, irmãos. O que é que impede uma pessoa de ser generosa ou de ser contribuinte na casa de Deus? Ou com a obra de Deus? Qual o fator mais importante? Porque eu não vou aqui partir do princípio que alguém é avarento. Não vou contar com isso. Não vou contar que alguém que vem para Jesus ame mais o dinheiro do que a Deus. Eu vou partir de outro pressuposto. Eu vou partir de uma outra linha de pensamento. E esta linha do pensamento tem a ver com o medo do futuro. Então, algumas pessoas ficam fazendo perguntas para si mesmos. Eu ouvi a mensagem, eu aprendi a necessidade, não é? Um texto como esse, em Coríntios 8 e 9, é uma aula para nós. Então você lê, você fica convencido. Tem gente procurando o tempo todo desqualificar este princípio de contribuir com a obra de Deus, apoiar o serviço de evangelização, de socorro aos necessitados, que são os 2 assuntos que mais são objeto do trabalho da igreja, não é? E ficam procurando razões para não contribuir. E você vai no Google, você encontra milhares de explicações. Mas se você olhar a palavra de Deus desarmado, sem qualquer preconceito, você fizer pura e simplesmente a leitura, você vai encontrar um incentivo extraordinário para ser generoso, para ser contribuinte. Por si só a Bíblia fala sozinha. Então, eu queria, junto com os irmãos, observar quatro assuntos, dentro de 22 minutos, não vamos passar das 8 horas. Estes 4 assuntos são, eu vou citar primeiro. A lei da colheita se refere, ou se referindo a nossas finanças. O segundo assunto, semear com alegria. Aí ele está colocando ali, generosidade sem medo. O terceiro assunto, seja instrumento de Deus para abençoar os outros. E o quarto e último assunto, a recompensa é certa. Então nós vamos examinar, não é? Em 5 minutos cada um deles, não é? E nós vamos observar que há um inimigo da generosidade, um inimigo que se chama o medo de não se preservar. A autopreservação se levanta dizendo, cuidado, você está exagerando, você não pode lançar mão do que você tem, você não sabe o futuro, você sabe se vai ficar doente, você garante que esse emprego que você está continuará com você? Você sabe sobre alguma
algum desastre, algum acidente no seu futuro? E a lista é grande, viu, irmãos? A lista é muito grande. Então, para aqueles, tão somente para estes, que têm dificuldade de lidar sobre as incertezas do futuro, e por causa disso os medos que aparecem, e por causa disso encolhem as suas mãos, é que nós queremos meditar essa noite. Mas, por outro lado, se você realmente desejar vencer este medo, você poderá ter a oportunidade de ver e de se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Porque a alma generosa engordará, diz a palavra de Deus. A alma generosa engordará. Então, todo aquele que é generoso, ele é liberal, ele vai ter resultados da mão de Deus. Vamos ler de novo então? O primeiro assunto, a lei da colheita, se referindo a nossas finanças. Leia comigo, Coríntios 9:6. Vamos bem tranquilos, viu, irmão? E digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. À primeira vista, quem lê este versículo, pode estar pensando que Paulo, o apóstolo, estava incentivando os irmãos a fazer assim, como se fosse um investimento para ter maiores e mais amplos recursos como retorno. Mas não era somente isso que Paulo tinha em vista, a possibilidade de resultados futuros, mas principalmente, ele está afirmando aqui que há uma lei. Quando você semeia, você colhe. Amém, irmãos? Não tem como ser diferente disso. O plantador está lá com o seu estoque de sementes, e ele pode pensar, mas e se houver seca? E se houver isso? E se os preços forem assim e forem ruins? Aí ele pensa, para eu não perder a minha semente, eu não vou semear. E aí, aquilo que poderia se tornar uma colheita, se tornou em nada. Não adianta o plantador se ajoelhar lá no armazém da sua propriedade e dizer, Deus, eu estou com medo de plantar essa semente. E por causa dessa precaução, com muito cuidado que eu vou manter a minha semente guardada aqui no celeiro. E o Senhor me socorra, faça tudo o que for necessário. Vocês acham que essa oração, com toda sinceridade, vai dar certo? Irmão, sem semear não aparece fruto. Isso funciona. Paulo usou esse argumento, porque o assunto aqui era socorrer os irmãos que passavam dificuldades em Jerusalém. Havia uma necessidade, uma fome, uma dificuldade que surgiu. E a igreja tinha esta missão de socorrer os necessitados. Nosso irmão aqui já leu e explicou que havia entre o norte e o sul da Grécia esta diferença entre os seus moradores. E Paulo falou, no capítulo 8, principalmente da liberalidade dos irmãos da Macedônia. Então, a capacidade financeira não é um limite. O limite para ser generoso é não ter medo de ser generoso. É não ter medo. É não ficar preocupado com o que vai acontecer. Então Paulo já começa dizendo, existe uma lei, não adianta você querer colher se você não semear. Começa por aí.
E existe uma proporcionalidade. Vou ler de novo. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Amém, meus irmãos? Então, o que Paulo está falando aqui é uma coisa razoável, uma coisa lógica e que funciona. É a primeira coisa que a gente tem que saber sobre generosidade. Você aprender a dar, abrir a mão, ser um colaborador, contribuinte. Isso é muito importante. Vamos ver os próximos detalhes. Então, quando você semeia, você não está perdendo sementes, você está ganhando uma colheita. Amém, irmãos? Pense nessa frase. Quando você semeia, você não está perdendo sementes, você está preparando uma colheita. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o item número 2. Já que ser generoso tem a ver com lei de semear, só recolho se eu semear, então, com qual qualidade, com qual motivação a gente deve semear? Como deve ser a nossa motivação? Diz aí o item 2: semear com alegria. Cada um, segundo aos Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deve ser um dos versículos mais citados na igreja. Mas vamos entender esse versículo. O que significa isso? Não com tristeza ou por necessidade. Na verdade, essa palavra necessidade poderia ser colocada como uma outra palavra, a palavra obrigação, como se fosse uma obrigação. Então, quando a gente contribui, a gente não deve contribuir com duas motivações, não pode. Nem por tristeza e nem se sentindo obrigado a isso. Não. Porque exatamente essas duas coisas é que fazem a razão de perder a alegria de contribuir. E o que a gente precisa de descobrir é a alegria de contribuir. Alegria. Irmãos, você pode imaginar que uma pessoa que anteriormente, não sendo serva de Deus, oferecia seus bens para o Satanás, para o mundo, para todas as práticas odiosas, e agora vindo para Deus, se tornando morada do Espírito Santo, tem completa liberdade, tem mais saúde, tem mais proteção, tem uma família só, bendito seja o nome do Senhor. Olha, são tantas as vantagens de ser um crente, que nós não deveríamos nem pensar na possibilidade de ter medo de ser generoso. Ser generoso, segundo o versículo de número 7, deve ser algo feito com alegria. E o que é que tira a alegria da contribuição? É quando a gente tem medo, quando a gente tem um receio de que essa contribuição vai fazer falta amanhã. Este é o tormento de alguns. Então, qual é a posição do crente contribuinte? Ele tem que pensar: isso que veio na minha mão não é meu, é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu sou é de Deus, mas Deus fez chegar nas minhas mãos, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sou proprietário disso, eu sou um administrador. Deus colocou em minhas mãos para administrar, e o que eu tenho que fazer? Ser generoso, assim como Deus foi conosco, bendito seja o nome do Senhor. Aí no capítulo 8 fala muito sobre isso, não é? Fala muito sobre a graça de nosso Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre, abriu mão de tudo que ele era,
para abençoar a nossa vida. Irmãos, este assunto tem que afetar o nosso dia a dia. Não pode ser um assunto separado da nossa existência. Tem que ser um assunto que tem a ver com o nosso dia. Por exemplo, acaba de receber o pagamento. Qual é a primeira providência? Separar aquilo que é do Senhor. Separar com coração generoso e aberto para a obra de Deus, para as causas da casa do Senhor. Nós temos aqui a obra missionária. Quantos destinos podemos dar àquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Mas o que fazemos algumas vezes? Vamos administrando aquilo que recebemos, cuidando disso, de nossas obrigações, e isso e aquilo outro, e quando vamos ver, o que nos restou, quando restou, não corresponde ao que Deus esperava de nós. Mas experimente fazer ao contrário. Experimente iniciar com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Nem que vai iniciar isso a partir deste mês. Você vai ter uma experiência a partir de agora. Você pode dizer assim, mas eu sou um endividado, eu sou um atrapalhado, eu sou um desorganizado. Pois é, você vai começar a se organizar nisso. Em primeiro lugar, o que é de Deus. A partir daquilo que você faz para Deus, você vai ver que todas as demais obrigações que você tem vão encontrar como se fosse uma presença de Deus, uma bênção de Deus, um apoio de Deus, uma sustentação de Deus em cada pagamento que você fizer. E você vai um dia chegar para mim e dizer assim, pastor, eu comecei na situação mais passiva possível, mais negativa possível, mas agora Deus me livrou daquelas dificuldades. Estou não somente sendo dizimista, estou não somente sendo um apoiador da obra missionária, da obra assistencial, até de outras coisas que surgem e que Deus põe no meu coração. Porque, meus irmãos, dar com alegria é a coisa mais linda que existe. É a experiência mais restauradora que você vai ter na sua vida. Eu quero convidar você para isso. Quero convidar. Quero que você seja meu amigo, não somente irmão em Cristo. Quero que você compreenda a virtude que há nisso. Bendito seja o nome do nosso Deus. Não semeie com medo do futuro e não se sinta proprietário. Toda vez que você tem que abrir mão pensando que é um proprietário, a tristeza aparece, não é? Você se sente obrigado. Mas quando você retorna para Deus aquilo como se dele é, e é mesmo, você tem outra atitude na sua vida cristã. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Não precisa ser um valor que vai impressionar, tem que ser o valor que está ao alcance das suas mãos, de acordo com o que Deus te deu. Agora pense bem, se Deus quer contar com a gente para fazer a sua obra aqui na terra, você acha que Deus vai te desamparar? Deus olha para você e diz, ali está um servo, que coloca o seu coração na minha obra, que está pensando nas minhas necessidades. O que quer dizer isso? Quando você serve a Deus, outro dia eu estava conversando sobre o Pai Nosso, com um dos obreiros aqui, e ele me colocou essa situação. Como é que a gente começa o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmãos, a gente começa a oração pensando em Deus e naquilo que Deus quer, não é verdade? É assim a nossa oração, deveria ser assim. Muitos se ajoelham para dizer, Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus me livra, não é? E alguns não compreenderam isso ainda. Porém, meus irmãos, o verdadeiro servo de Deus quer saber, Senhor, qual é a tua necessidade? Entre aspas. O que é que o Senhor quer? E eu estou aqui para te servir.
Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Essa é a relação que deve haver entre Deus e o servo dele, entre o Senhor e os seus servos. Então, meus irmãos, se você tiver um medo na hora de ser generoso, tenha um medo só, o medo de semear pouco. Terceiro item: seja instrumento de Deus para abençoar os outros. Veja aí capítulo 9, verso 8 e 9. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém, meus irmãos? É um texto maravilhoso. Está dizendo que quando nós vamos ser generosos, não é pensando em nós. Eu vou semear para colher muito, eu vou dar bastante para receber bastante. Não, você vai semear muito e cada vez mais, para ser um instrumento de Deus, para abençoar mais e mais e mais. Bendito seja o nome do Senhor. Não é um olhar sobre você, mas é um olhar para ser um instrumento de Deus. E Paulo vai tirar lá no Salmo 112, olha que coisa linda, só podia ser Deus para inspirar isso aqui. Veja aí o que ele cita do Salmo 112. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Por que colocar este salmo aí no meio deste assunto? Para dizer isto, que o homem que teme ao Senhor, Salmo 112, é um homem que espalha, que distribui, que compartilha, não fica para si somente, mas ele reparte. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, quando nós semeamos, nós colhemos, e quando nós colhemos, não é para ficar para nós, não é para nosso esbanjar, não, nós recolhemos para repartir, e para repartir mais, e para repartir mais, e Deus vai usando a igreja, e vai distribuindo no meio das nações, a sua maravilhosa salvação. É isso que está escrito aqui. Esse é o terceiro objetivo da generosidade que estou vendo com vocês. Cuidar dos necessitados. Olha aí, deu aos pobres, espalhou a sua justiça. Muito bem. Cuidar dos necessitados e da evangelização. O que Deus quer de nós, irmãos, é que a gente tenha, sem dúvida alguma, a mesma paixão que Ele. Como é o nosso Deus? Deus é amor. Porque Deus amou o mundo. Essa é a paixão. Então, quando você semeia, você não semeia de maneira egoísta, pensando em você, no retorno que você vai ter. Não, porque isso vai trazer sobre você tristeza, não é? Vai trazer sobre você um peso. Não, você tem que ser generoso. Porque tem gente que não sabe mesmo ser generoso, não é? Ele faz lá a sua boa ação, ele ajuda alguém, ele participa da obra, mas quer todo mundo tocando trombeta para dizer o que ele andou fazendo. Não precisa isso, irmão. A Bíblia diz: louve-te o estrangeiro e não os teus lábios. Bendito seja o nome do Senhor. Toda obra que nós realizamos, o nosso Deus tem o seu registro. Em quarto lugar, eu disse para vocês que a recompensa é certa, não é? Veja aí versos 10 e 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Esse é o verso de número 10. Veja só, quando você satisfaz o que Deus quer, Deus satisfaz a sua necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá semente para semear e Ele dá também o pão para comer. O que é ser verdadeiramente rico, irmão? Quanta gente quer ser rica, mas o que é ser verdadeiramente rico? Olha, eu não sei se você vai concordar,
Mas uma pessoa rica é aquela que é assim: quando ela tiver uma necessidade, a necessidade vai ser satisfeita. Tá bom para você? Sim ou não? Você teve a necessidade e a necessidade foi satisfeita. Quer mais do que isso, irmão? Não precisa. E o nosso Deus pode te enriquecer. O nosso Deus já tem cuidado de nós. Nós é que somos ingratos. Nós somos ingratos. Mas poderemos ver ainda mais maravilhas da parte de Deus na nossa vida. Este é um incentivo que eu estou ministrando aqui essa noite. Veja o versículo 11. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. O que quer dizer essa frase? A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando nós satisfazemos as necessidades de Deus, e estamos no caminho que Deus quer, sendo generosos, como Ele foi, então as pessoas à nossa volta vão ser beneficiadas. O Evangelho vai ser anunciado, vidas vão ser salvas, pessoas carentes vão ser ajudadas, e o que vai acontecer? O nome de Deus será glorificado, para que por causa de nós se deem graças a Deus. As pessoas olharão para você e poderão dizer: graças a Deus pela vida desta pessoa, pela vida deste homem, desta mulher, porque aí nós entramos no território do nosso Deus, o território da generosidade. Que essa palavra breve possa trazer ao seu coração um incentivo a partir de hoje, e você não tenha nenhuma preocupação. Dá um friozinho na barriga, não é? Quantas vezes você já não passou essa experiência? Eu vou encerrar, vou até fechar aqui. Quantas vezes você não passou essa experiência de estar num culto, e Deus falar assim: meu servo, tudo que está no seu bolso aí entrega na oferta agora. Não sei se você já teve essa experiência. E logo depois você vai ver aquilo voltar para você mais vezes do que ainda você entregou. Acontece isso, irmão. Você não tem essa experiência porque ainda não se abriu para Deus para isso. Você tem medo. O medo faz parte, porque a gente tem uma incerteza sobre isso. Mas existe algo que pode resolver isto. E este algo é a generosidade. É a fé e a generosidade. Confiar no Senhor. Veja, a propaganda que eu estou fazendo aqui não é da teologia da prosperidade. Não é para você ficar mais rico, é para você ser um canal para enriquecer a outros. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. É para você ser um canal para a evangelização do mundo, para você ser um canal para amenizar as dificuldades das pessoas. É disso que fala Paulo aos Coríntios. Que o bom Deus esteja sobre a vida dessa igreja, que nós tenhamos no nosso lábio, irmão, esse incentivo, lá na escola dominical, lá na congregação. Incentive aos irmãos, não com tristeza ou por necessidade ou por obrigação, não, nós devemos ser generosos com alegria. Quando você estende a sua mão e você vai vendo surpresas de Deus diretamente para você, você dirá: foi aquela atitude que eu tomei, foi a mudança que eu fiz na maneira de enxergar a obra do Senhor, me tornei agora um instrumento de Deus na terra. Vamos ficar de pé, agradecer o Senhor que nos reuniu aqui essa noite, e que Deus abençoe os irmãos. Não temos ainda uma notícia sobre celebração de batismo, são situações que aglomeram, que trazem dificuldades, e nós não podemos criar essas dificuldades, mas continuemos incentivando o discipulado, viu, irmãos? Incentivando essa evangelização, que nem precisa de um templo, pode ser feita na casa da pessoa, na casa daquele que está interessado. Nós temos oportunidades,
Não, a palavra de Deus não está presa. Bendito seja o nome do Senhor. Não vamos parar de fazer a obra do Senhor, porque Ele vem. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja, seus dirigentes, todos os seus auxiliares. Desejo a todas as mães um excelente Dia das Mães, abençoado para todas. Não teremos essas comemorações, talvez. As congregações têm que ter este cuidado, porque a tendência de abraçar e tudo mais não é fácil. Então, os irmãos, se fizerem qualquer coisa assim, tenham cautela, viu, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Alguém veio aqui essa noite e quer ver, acredita que pode ter uma mudança na sua vida? Quer se tornar esse instrumento de Deus? Quer apresentar ao Senhor isso? Quer? Então vamos fazer uma oração agora. Não vou trazer você aqui à frente não, mas eu acredito que Deus fará uma resposta para você. Diga para Deus: Senhor, esta palavra veio do céu? Esta palavra é de Deus? É isto que o Senhor quer na minha vida? Diga isso para Deus agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos a reunião dos Teus filhos. Pedimos a Tua bênção sobre todas as congregações, sobre seus dirigentes, suas famílias. Pedimos a Tua bênção sobre aqueles que são trabalhadores, estudantes. Pedimos a Tua bênção, meu Deus, sobre aqueles que estão enfermos, doentes, em tratamentos. Sim, meu Deus, como é o caso de Gesiel e tantos outros que precisam do socorro do Senhor. Deus querido, abençoe, muda completamente a história financeira dos irmãos dessa igreja, do povo dessa igreja. Abençoe-nos, Senhor, que a generosidade, sem medo algum, seja o norte da nossa vida, a direção para nossas ações. Nosso Pai maravilhoso, abençoe grandemente, para que haja trabalho, haja oportunidade, empreendimentos, e o Teu povo seja próspero, e seja instrumento do Senhor na face da terra, na evangelização, no socorro dos necessitados. Assim oramos, e assim agradecemos, bondoso Deus, no precioso nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Acenem para o seu irmão. A lista de presença está na mão do dirigente da congregação. Procure o dirigente, confira se ele anotou a sua presença.